Fala, curioso! Tudo na tranquilidade? Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Esporte Curioso. Eu sou Giovanni Froemig, mas pode me chamar de Gigio. Eu sou jornalista, apaixonado por esportes e um curioso desde sempre. No vídeo de hoje, vamos falar sobre algo que, por ser super normal, talvez você nunca tenha se perguntado ou tenha despertado a sua curiosidade, mas que, por mais simples que seja, é algo muito importante no futebol: a numeração nas camisas dos jogadores. Mas antes de começarmos, aproveite para se inscrever no nosso canal, dar o like nesse vídeo, comentar e divulgar para os seus amigos. Aproveite também e nos siga no Instagram e curta nossa página no Facebook. Nos ajude a alcançar cada vez mais curiosos por esporte. Mas diz aí, você sabe quando surgiram os números nas camisas de futebol? Desde a criação do futebol, ao longo dos anos, o esporte sempre passa por mudanças. Novas regras, ideias, tecnologias e testes são sempre acrescentados. Vira e mexe ouvimos que tal regra mudou, que agora não se faz mais dessa forma e que o que até ontem era pênalti, por exemplo, hoje já não é mais. E uma dessas mudanças foi a inclusão da numeração nas camisas para identificar os jogadores. Conta a história que a primeira partida em que os jogadores utilizaram a numeração nos uniformes foi realizada no dia 29 de abril de 1933, 70 anos depois da criação do futebol. O jogo, que marcava a final da FA Cup, a Copa da Inglaterra, foi realizado em Londres, no lendário estádio de Wembley, e terminou com a vitória do Everton sobre o Manchester City por 3-0. Embora o jogo tenha sido importante, por definir mais um campeão da competição mais antiga do futebol, a partida entrou para a história por trazer uma inovação que mudaria o esporte para sempre. Para evitar as inúmeras confusões que aconteciam na identificação dos jogadores, por muitos deles serem parecidos fisicamente, o que atrapalhava também o preenchimento das súmulas ao fim do jogo, os organizadores da competição decidiram identificar os jogadores por números. Os números foram distribuídos de uma maneira muito curiosa, bem diferente daquilo que vemos hoje. Os jogadores do Everton jogaram com a numeração de 1 a 11, enquanto os do City foram ao campo com os números de 12 a 22. Num primeiro momento, os jogadores ingleses não gostaram muito da ideia, porque, de acordo com eles, os uniformes com números pareciam de presidiários. Mesmo assim, a Associação de Futebol da Inglaterra decidiu seguir com a ideia e implantou a numeração nas regras oficiais, mas permitiu que as equipes utilizassem os mesmos números em campo, porque identificou que isso não influenciava na atuação da arbitragem e no acompanhamento da partida. Sendo assim, os dois times poderiam jogar com a numeração de 1 a 11. Aqui no Brasil, a numeração nas camisas demorou a chegar e só em 1947 as equipes passaram a utilizar no uniforme. A FIFA também demorou para tornar a utilização dos números obrigatória e somente 3 anos mais tarde, na Copa de 1950, realizada aqui no Brasil, colocou a numeração na regra. Mas os nomes dos jogadores, esses passaram a integrar os uniformes recentemente, apenas na Copa dos Estados Unidos, em 1994. Sim, meus amigos, aquela Copa do Tetra. Após toda essa padronização, as equipes passaram a utilizar os números de 1 a 11 para definir os titulares, mas também para identificar algumas posições. A 9 foi para o atacante, a 10 para o meia e craque do time, a número 2 e 6 para os laterais, 4 e 3 para os zagueiros, por exemplo. Entretanto, o futebol moderno deixou essa tradição de lado e a numeração por posição deixou de ser um padrão. Não raro encontramos números jamais vistos antes, simbolizando alguma data importante para o jogador, um significado pessoal ou até mesmo uma ação de marketing. No fim das contas, o número na camisa deixou de ser apenas um número para identificar um jogador em campo, para facilitar a vida do árbitro, e passou a fazer parte da identificação do próprio jogador fora das 4 linhas, sendo muito utilizado em ações de marketing, vendas de camisas, campanhas publicitárias, propagandas, confecção de produtos, páginas nas redes sociais, identificação com a torcida, entre tantos outros aspectos. E aí, você já conhecia a história dos números nos uniformes? Consegue pensar no futebol sem um CR7 vestindo a 7, o R10 sem a 10
Um Pirlo com outro número que não fosse a 21 e um Ronaldo sem a 9 ou Romário sem a 11? Que tal Rogério Ceni sem a 01? Pois é, meus amigos, o número deixou de ser apenas uma regra e passou a ser algo fundamental no futebol. Assim, encerramos o vídeo de hoje. Mas antes, diz pra gente aí nos comentários se tem algum número que quando você vê te faz lembrar de algum jogador. Conte também qual número você sempre gostou, se identificou e sempre pediu para usar na pelada com os amigos e nos revele o motivo. Aproveite e curta esse vídeo. Compartilhe, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para receber as novidades. Siga também nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, para interagir conosco. Esperamos que tenha gostado da curiosidade de hoje. E fique esperto, porque todo sábado tem vídeo novo no canal. Nós esperamos você no próximo. Um forte abraço e até lá!